Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos então para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje então vamos continuar para mais um review de Oshinoko sobre o anime. A gente basicamente terminou o episódio passado com a grande revelação ali, de certa forma, da transformação, meio que assim vamos dizer, da Akane, essa grande mudança de personalidade dela e que acaba fazendo com que o Aqua fique um tanto quanto interessado, e por conta disso nesses episódios acontecem umas coisas um tanto quanto inesperadas, mas um tanto quanto censuradas também no anime. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais logo após vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que gostem e então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente vê ali de que a Akane, sem sombra de dúvidas, é uma baita de uma atriz. Ela, por meio de todas as informações que ela pesquisou, e não é algo que foi feito de uma hora para outra, simplesmente inventaram ali uma habilidade para personagem sem explicação nenhuma. É algo que o próprio Aqua, ele fica bem interessado na Akane para descobrir como diabos ela fez isso, e ela é alguém absurdamente inteligente e que também manja ao menos um pouco ali sobre psicologia. A própria chegada dela, a forma como foi muito melhorada em relação ao mangá, ela vindo e se apresentando pro Aqua com a personalidade tal qual a da Ai, faz com que o próprio Aqua passe ali a se questionar se ele tá ali apaixonado pela Akane ou não. E até por conta disso, a gente vê de que a Yuki e a Men acabam depois vindo pra zoar com a cara dele, por conta de que a gente vê de que as duas pedem para que o Aqua faça uma coisa, ele simplesmente se recusa. Só que quando vem ali a Akane e pede para que ele faça a mesma coisa para ela, ele vai lá e faz na maior tranquilidade. Então ele meio que virando um gado da Akane, mas por mais que seja boa parte ali um tanto quanto fingimento do próprio Aqua, ele sem sombra de dúvidas fica um tanto quanto interessado. A gente mesmo vê ele envergonhado depois de tanto encherem ali o saco dele, se questionando se ele ali tá apaixonado pela Akane, se realmente esse de fato eles acertaram que era o tipo de garota que o Aqua gostava. Então ele é tão pentelhado ali que ele de fato até foge. Depois a gente vê de que ele fica todo vermelho, ele sai fugindo corado, mas é legal ver de que a Akane não mudou completamente. Isso daí é só quando ela está na frente das câmeras, ela meio que encarna essa persona da Ai, mas quando ela volta ali, a vida normal dela, ela volta, a gente mesmo vê de que o olho dela muda e volta ao normal, e ela ali mega tímida, super mais na dela, a gente vendo ela meio insegura e até as garotas se questionando o que é que vai rolar agora entre ela e o Aqua, que ficou um tanto quanto interessado por ela, pelo menos é o que dá a entender. E o próprio Aqua depois começa a se questionar um pouco a relação dele com a Ai. Ele é ali o médico que cuidou dela por um tempo, ou o filho dela, ou o que é que ele é. Ele mesmo não sabe mais direito quem ele é. Se ele realmente é o Aquamarine Hoshino, filho da Ai, ou ele era ali o Goro, que era aquele médico da vida passada que acabou sendo morto por um stalker da Ai. Ele mesmo passa a perceber que é uma reflexão tanto quanto interessante de que como ele reencarna ali com todas as memórias dele, né, como se a mentalidade, a maturidade dele simplesmente pegasse os 20, 30 anos que ele tinha da vida passada e somasse com os 16, 17 anos que ele tem nessa vida agora. Não é só somar, a gente vê de que aos poucos, conforme ele vai vivendo como Aquamarine, a mentalidade dele junto do corpo dele vai se adaptando ao que ele é antes. Ele mesmo viu de que ele tá ali se tornando aos poucos um adolescente normal, ele passando ali pela fase da aborrecência, ele passando por toda a adolescência, o excesso de hormônios, puberdade, ele ali já passou pela infância, logo ele chega na fase adulta. Então ele não é mais só o Aqua, ou não é mais só o Goro, ele é uma mistura de ambas essas personalidades, e ele mesmo vê até onde ele
ele é um até onde ele é outro. No fim das contas, ele é uma mistura dos dois. E é até legal ver essa reflexão, porque é algo que não tem como comparar com nada. Não tem nenhuma outra coisa que a gente possa tentar comparar para entender melhor essa situação. O próprio Aqua tem essa dificuldade porque ele é a única pessoa que acaba tendo essa certa maturidade além do que era para ele ter no corpo de uma criança barra agora adolescente. A gente vê de que ele até também na dúvida sobre o que é que ele sente pela Akane e acaba até ironicamente convidando a Kana para matar a aula. A própria Kana zoa com a cara dele de que ele fazendo esse tipo de pedido para ela, não porque ele simplesmente não convida alguém mais próximo, por exemplo a Ruby, só que ele ainda é aquele irmão super protetor que nunca iria ali convidar a irmã para matar a aula, e também pelo fato de que ele se sente mais confortável ali ao lado da Kana para conversar naturalmente com ela. Ele mesmo tentando entender essa relação que ele tem com as garotas para saber se ele de fato está apaixonado pela Akane ou se é na verdade pela persona que ela encarna como Ai. E até ali a gente vê de que a Kana conversando um pouco com ele sobre a questão de que a Akane no programa não vai ficar apenas lembrada por toda a polêmica que rolou, todos os esse meio que cancelamento que ela sofreu, as críticas, os haters que caíram matando em cima dela. Mas ela vai ser lembrada como alguém que teve um baita do desenvolvimento, um baita do amadurecimento. A gente vê de que ela amadureceu bastante com isso, mesmo que é um tanto quanto estranho ver ela encarnando essa persona de Ai, a gente vendo de que ela é alguém absurdamente inteligente, o que faz com que o próprio Aqua fique bem interessado nela, nessas habilidades dela, porque ela simplesmente deduz pelo que ela, dos pouco que ela pesquisou, ela deduz pelo próprio perfil psicológico da Ai de que ela certamente deva ter ali talvez um filho escondido que ninguém saiba. E de fato isso é verdade, o próprio Aqua olha isso e ele mega surpreso, porque ele ali dificilmente conseguiria deduzir algo dessa magnitude, enquanto a Akane faz como se fosse um trabalho normal. Ela ali não apenas atua ali o papel de Ai, ela encarna de fato a personagem, como se ela virasse completamente a personagem, a atuação máxima que ela pode fazer, e é algo que de fato não é algo tão sobre-humano. Na própria vida real, aqui no dia a dia, a gente tem muitos exemplos de atores que entram tanto no personagem que no próprio dia a dia, na vida familiar deles, eles mudam a personalidade apenas por causa da atuação, e quando acaba ali tal o papel que eles estão fazendo, aí que eles voltam ao normal, a personalidade normal deles. Então a gente vê de que o Aqua tendo toda essa reflexão, a questão de que ele agora até ali, a própria Kana, é a parte triste do episódio, porque a Kana vê de que o chip entre Aqua e a Akane apenas cresce cada vez mais, e tem uma ceninha um tanto quanto inesperada pra gente, mas a gente vê de que ela é bem triste, porque no fim das contas ela meio que aos poucos aparentando perder o Aqua. Ela até se questiona sobre essa questão de maturidade do Aqua, sobre qual o tipo de garota que ele gosta, garotas mais velhas, mais novas ou da idade dele. Ele prefere garotas ali um pouco mais velhas do que ele, porque ele já tem ali a maturidade maior da vida passada dele, então quanto mais madura, mais ainda assim numa idade próxima da dele, pra ele melhor. E a própria Kana lembra, pô, ela é um ano mais velha do que ele, ela é mega feliz, só que ao mesmo tempo ela lembra de que a Akane também é um ano mais velha do que o Aqua, então ela sem sombra de dúvidas conseguiu uma rival no amor agora. Mas essa conversa que eles têm, eles matando aula e o próprio Aqua levando a Kana pra jogar beisebol, ela até ali tem umas cenas mega ultra bem detalhadas e até irônico, porque cenas de que pô, no mangá são absurdos, vai ser muito mais melhorado, nem é tão melhorado assim no anime, quanto algumas cenas que no fim das contas do mangá é mais ou menos, beleza, de boas. Aqui no mangá é mega, aqui no anime é mega melhorado. A gente vê de que até ali umas cenas de fato muito lindas, muito bem feitas, dignas de wallpaper, mas a gente vê de que o Aqua acaba tendo essa reflexão final, e acaba até depois, quando a série acaba, a gente vê de que todo reality show acaba, o pessoal se reúne, e até ali a própria produção não mudou completamente. A gente mesmo vê de que
o Aqua conversou com o diretor, ele ali basicamente acabou dando meio que uma certa lição de moral, mas não é como se eles fossem mudar a personalidade deles completamente. E mesmo se eles mudassem, o pensamento deles foram apenas eles. A indústria do entretenimento inteira ainda tem a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, o mesmo comportamento. Então, mesmo que eles ajudem algumas poucas pessoas, não significa que eles vão mudar essa mentalidade um tanto quanto horrível da indústria do entretenimento. Então a gente mesmo vê de que quando acaba o reality show eles têm um livre-arbítrio de fazerem o que bem entenderem, eles podem simplesmente ali se separarem, continuarem juntos como amigos, e até vem a grande dúvida, porque no último episódio que a gente vê de que é basicamente a declaração de todos os casais, a gente vê de que tem um garoto que se declara para mim, que recusa ele, tem um outro garoto que se declara para Yuki, que na frente das câmeras ela recusa, mas ela é bem esperta por isso, para que ninguém fique pentelhando ela, enchendo o saco, querendo dar pitaco no relacionamento dos dois em mídia aberta. Ela acaba ali dando um fora nele na frente das câmeras, mas atrás ali nos bastidores, na vida real, eles aparentemente começaram a criar um certo relacionamento. E também vem a dúvida quanto ao Aqua e a Akane. O Aqua, que ali a gente vê de que é a grande polêmica do episódio, porque acaba meio que rolando a censura, porque no mangá a gente vê de que o Aqua não soa nem um pouco bonzinho, um tanto quanto cruel, porque ele olha ali, até ali nível de curiosidade, dá pra gente mesmo comparar bastante ele ao Ayano Koji lá de The Classroom of Elite, que sem sombra de dúvidas são manipuladores natos. Só que a grande diferença é de que o Aqua é uma versão um pouco mais leve ali do Ayano Koji, ele não iria tão longe para fazer ali certas coisas, para alcançar certos objetivos. Só que o Aqua ali no mangá, ele olha para Akane e vê de que ele não está interessado nela romanticamente, mas sim como atriz, as habilidades dela ali. Imagina ele conseguir essas habilidades, ela ajuda dela para descobrir quem é o pai dele, mais informações sobre a seria de grande ajuda, e é por isso que ali ele acaba vendo ela apenas como uma ferramenta que pode muito bem ser descartada quando não tiver mais utilidade. Enquanto no anime a gente vê de que é simplesmente ele vindo até ela, vendo de que ela possa ter um bom uso futuro, e simplesmente tasca ali um beijo nela, que poderia ter sido um tanto quanto mais melhorada essa cena. A gente vê uma pegada um tanto quanto mais dark até ali do Aqua, o olho ali, a gente vê a estrela que fica dentro do olho dele preta para mostrar ele de fato um lado mais dark, mais negativo, esse estado de espírito dele. E também a questão dele de fato falar que vê ela apenas como uma ferramenta que pode ser descartada quando não tiver mais uso. Isso sem sombra de dúvidas, mesmo que ele tenha passado a mesma ideia, no mangá soa como sendo algo muito mais pesado. A forma como as palavras são usadas alteram em muito sentido de todo o enredo. Então essa é a única pequena crítica do episódio, não que vai atrapalhar tanto a história, mas a gente vê de que o Aqua acaba não sendo tão ali cruel assim. A gente tem uma visão de que ele é aquele protagonista que não é certinho, mas também não é aquele cara cruel, frio, manipulador, tão manipulador assim como tinha muita gente dizendo, mas por conta ali dessa pequena censura que rolou, e a cena de certa forma poderia ter sido um pouquinho mais bem melhorada, por conta de que a gente vê de que tem cenas que ali acabam sendo muito melhoradas, enquanto outras mais esperadas acaba que nem rolando. É um tanto quanto irônico essa parte de Yoshinoko, mas a gente vê de que até a dúvida sobre o que é que vai acontecer agora entre Aqua e Akane. Bom, o próprio Aqua deixa bem claro de que não tem interesse romântico algum por ela, eles mesmo conversando ali depois, meio que numa festa de despedida entre todo o pessoal ali do elenco do reality show, a direção, a produção, e ele deixa bem claro que apenas está interessado nas habilidades de atriz da Akane. A Akane que vê ainda assim que fica um tanto quanto interessada, ela já esperava por isso, mas isso não é o fim do mundo para ela. Ela sabe muito bem que vai ficar bem próxima do Aqua, sem
sombra de dúvidas, vai continuar bem próxima dele. Ela pode não ter seduzido ele por hora, mas a relação deles não vai acabar pelo visto tão cedo. Então, grande tristeza pra Kana ter conseguido ali uma rival do amor. Ela mesmo, quando vê a cena do Aqua dando um beijo ali na Kana, um beijo na boca, a gente vê ela mega depressiva, dizendo de que eu te odeio, Aqua. Meio triste para o personagem, mas agora é tentar superar, e se ela de fato gosta do Aqua, disputar ele com a Kana. Mas a gente vê de que todo mundo acaba meio que se separando. Provavelmente ainda devo manter alguma relação aqui e ali, mas o fim do episódio acaba, na verdade, não sendo aí. A gente vê de que o fim do episódio é o Aqua e a Main, que eles moram ali nessa mesma rua, e até ali ela explicando um pouco mais pro Aqua sobre, até ali, quando ele faz um pedido a ela bem inesperado, por conta de que ela sente de fato uma certa tristeza por se despedir de todo mundo. Ela gostou desse tempo que passou aí no reality show, ela de fato fez amigos, ela de fato se aproximou de grandes pessoas, não foi apenas pensando no canal dela. Ela até fica triste por conta disso, ela não vai mais ver o pessoal com tanta frequência, ela pensando não apenas nos negócios, mas agora mais no lado emocional. E ela até também passa a observar essa questão de sonhos ali, o pessoal seguindo seus sonhos, e o grande sonho da Main era de, inicialmente, quando ela era criança, ela tinha um grande sonho de ser uma idol, só que alguma coisa aconteceu no passado dela que fez ela desistir desse sonho, e ela simplesmente se tornou uma youtuber. E assim como a gente vê na abertura, que deixa bem claro que teremos a Main se juntando ali junto a Ruby e a Kana no grupo de idols, a gente fica bem claro já pra gente de que de alguma forma ela vai entrar pra esse grupo. E é basicamente através do Aqua. O Aqua provavelmente, principalmente por interesse de início, porque ele mesmo olha que a Main tem um canal, ela é bem famosa ali na internet, então poderia ser uma grande utilidade ali para ela. Ela usar o canal dela, as mídias digitais dela, para gerar um grande boom pro grupo de idols ali, pro Bicomate, que é o grupo de idols ali da Ruby e da Kana, e agora do qual o Aqua convida ali a Main. A gente mesmo vê de que até a gente achando de que, pô, ela corando ali porque ficou apaixonada pelo Aqua, coisa do tipo. Não, é ela simplesmente ali de início não entendendo direito o que o Aqua quis falar, achando de que não é muito possível ela virar uma idol. Só que ela para e pensa de que não, de fato é possível ela ser uma idol. Ela fica pensando nisso, ela fica ali um pouco corada, não porque ela se apaixonou pelo Aqua, mas sim porque ela fica emocionada com a chance dela poder realizar o grande sonho ali dela, o sonho de infância que agora pode se tornar bem verdade. E o Aqua aqui não faz isso porque ele é bonzinho, ele faz isso porque ele é um filho da mãe manipulador, mesmo que o anime não deixe tão claro isso, mas até é interessante ver de que o fim ali do episódio adapta 3 capítulos e o comecinho de um outro capítulo. Então, se fosse pegar só os 3 capítulos do mangá, a gente teria um final um tanto quanto mais ou menos. Então, eles meio que tentaram dar uma engrandecida nesse final, que ficou muito bom, mas poderiam ter tentado dar uma engrandecida, na verdade, naquela cena ali que censuraram do beijo do Aqua e da Akane. Mas, tirando isso, o arco que meus amigos, Oshinoko é maravilhoso. Depois da morte da Ai, muita gente achando que não teriam mais cenas marcantes, teremos sim muitas cenas marcantes, tanto que até tá gerando ali uma certa polêmica com o Oshinoko por conta daquele episódio que a gente viu meio que o cancelamento da Akane, algo que acabou sendo bem pesado. A gente vê que foi baseado em fatos reais, então dando uma certa polêmica aqui na vida real, mas a gente vê de que isso acaba meio que servindo de grande
de boost pro anime, que deixa bem provável, sem sombra de dúvidas, teremos segunda temporada. Tem material suficiente, eu creio, até para uma terceira temporada, se pá, considerando de que o primeiro episódio foram mais ou menos uns 4 episódios juntos, então a gente vai ter 11 episódios, mas a temporada foram cerca de 14 ou 15 episódios, então material suficiente, tem continuação, provavelmente deva rolar mais continuação. Agora que a gente vai ter nesse momento é só próxima semana com o próximo episódio. Só que eu vou então, infelizmente, me despedindo de todos vocês, só que antes de realmente ir embora, eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado do vídeo, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo, falou, valeus e eu fui!